Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Segunda-feira, né? Dia de organizar a casa. E vamos começar pelo mais óbvio, arrumando as camas. Eu tenho que trocar os lençóis. Mas não sei se eu troco hoje. Eu acho que sim, já vou aproveitar e já vou trocar os lençóis, pelo menos da minha. Porque como é muitos lençóis, eu não consigo lavar todos numa máquina, né? Uma vez só na máquina. Então, eu vou trocar da minha hoje e troco dos meninos amanhã, porque senão é muito peso para a máquina lavar. Então, vamos começar, né? Organizar a casa na segunda-feira. Eu tenho bastante bagunça. Tem compra lá na cozinha para guardar. Tem um eletrodoméstico que a Piera me deu, que tem várias peças, que tá lá na sala para eu arrumar um lugar para eu guardar. As compras que nós fizemos ontem eu não guardei porque chegamos do mercado, já era umas 5h30, e aí eu comecei a fazer biscoitos pro Pietro levar pra escola, porque hoje é o aniversário dele. E aí aqui é normal, né? É costume o aniversariante levar um regalinho, né? Um presentinho pros colegas na escola. E eu decidi que esse ano eu não ia comprar nada pronto para ele levar. Decidi fazer biscoitos. Fiz 4 tipos de biscoito. E biscoito, né? Cookiezinhos. E aí passamos o resto da tarde ontem e começo da noite fazendo biscoitinhos. Eu fiz 2 que vocês já me viram fazendo, que é aquele de cookie de chocolate pistache, que é um dos favoritos dele. Aí eu fiz aquele de amido de milho com limão. E também fiz um de coco, que esse é novidade, ficou maravilhoso. Quando fizer de novo eu gravo, vou mostrar pra vocês. É super simples, super rápido, não vai gordura e fica maravilhoso. Aí a cocadinha eu não fiz porque eu esqueci de comprar forminhas pequenininhas. Então eu não fiz a cocada, até porque ela demora um pouco mais. E aí eu fiz um outro biscoitinho também, outro cookiezinho, que é de farinha de amêndoas e avelãs. Espero que as crianças gostem, né? Porque tem crianças que não gostam de biscoitos diferentes, mas eu acredito que sim. Vamos ver quando ele voltar da escola. Ia gravar para mostrar para vocês? Ia, mas como era muito corrido, então eu decidi não gravar para que as coisas andassem rápido. E aí, resumindo, as compras estão lá para guardar, por quê? Porque o Léo não sabe o lugar das coisas. Ele até, de geladeira, essas coisas, ele guardou tudo. Mas as que ficam dentro do armário, porque normalmente se eu tenho um item a mais, eu puxo aquele para frente e coloco o mais novo atrás. Enfim, eu disse para ele, deixa ali que amanhã eu organizo e tá lá para eu organizar. Então, chega de papo e vamos começar a arrumar a casa. Primeiro, eu acho que eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço durante o dia para continuar arrumando o resto é as camas. As camas estando arrumadas, aí tudo flui. Agora, se eu começar a arrumar a cozinha e deixar a cama para depois, parece que as coisas não andam. Então, vamos começar arrumando essa casa. Eu vou deixar o vídeo acelerado aí para vocês poderem me acompanhar vendo todos os processos, porque quando eu não acelero, vocês só veem as etapas, tipo, tirando as roupas de cama e depois a cama já praticamente pronta. E eu acho que o legal é acompanhar todo o processo, porque afinal de contas, ó, tira a roupa, coloca a roupa, dobra a beirada do lençol. E eu acho legal acompanhar isso também. Mas, para deixar normal, na velocidade normal, vocês vão ficar aqui uma meia hora só vendo eu arrumando a cama. Aí, por isso que eu acelero.
Pronto, cama arrumada, cama limpinha e hoje em dia eu não coloco tanta coisa na cama, que nem daria para colocar mais um edredom aqui só para decorar. Eu não coloco mais tanta coisa pela praticidade. À noite, quando nós vamos deitar, só tira as almofadas e esses 4 travesseiros aqui, põe em cima da cadeira aqui e pronto. Já está pronta para dormir. E se coloca mais coisas, digamos, mais edredom ou mais um cobre-leito, aí tem que tirar aqueles da cama, colocar na outra cadeira e aí não se torna tão prático, né? Tem que ficar bonito, mas tem que ser prático, não pode ser algo que quando você vem dormir você tem que pensar, eu tenho que desfazer essa cama inteira para eu dormir. Então acho que praticidade e beleza podem sim andar juntos. E claro, aqui em casa tudo é muito simples, muito básico, né? Tanto que minhas roupas de cama são todas brancas. Os pequenos toques de cores são esses, bem suaves também. E tá bom, pra nós funciona super bem. Eu gosto, né, de tons neutros. E ok, cama limpa e arrumada. Agora eu vou guardar algumas coisas que tem aqui, tipo a minha jaqueta que eu saí ontem, que tava ali na cadeira, que eu sempre deixo na cadeira ou pendurado ali para pegar um arzinho e depois eu coloco no cabide e coloco no guarda-roupa, porque são jaquetas que não se lava cada vez que usa, né? Agora eu vou colocar os lençóis para lavar. Tem uma jaqueta do Léo aqui que ele colocou para lavar, mas não vou lavar agora. Na verdade, são roupas que ele usou sábado e tem lã de rocha, resquício de lã de rocha. Esse urso aqui eu lavei, eu tenho que colocar ele lá fora para ele terminar de secar. Tá cheirosinho. O André ganhou da Pieira. E o André é apaixonado por ursos, né? Pelúcias no geral. Aí ela deu essa pelúcia pra ele. Aí eu lavei, porque tava lá parado por muito tempo. Ela disse, dá uma lavada. Aí eu vou colocar lá fora pra terminar de secar, pra colocar ali no quarto dele. Nem tem mais espaço pra tanta pelúcia, né? Mas ele sempre acha um cantinho. É o André com as pelúcias e a mãe dele com as plantas, né? Sempre tem um cantinho pra colocar aquilo que gostamos. Tá quase seco, só no pescocinho aqui que tá um pouquinho úmido, daí eu já coloco lá fora. E para lavar roupas de cama, toalhas de banho, roupas brancas no geral, eu uso bicarbonato. E aí, sabão, né? Eu não meço porque eu já sei mais ou menos a quantidade de sabão para a quantidade de roupa que eu coloco. E vai variar muito também de uma marca para outra. E amaciante. Esse amaciante aqui é bio, eu gosto de usar produtos mais puxados para essa parte mais ecologicamente correta, né? Que não agrida tanto, então esse aqui é bio. E o sabão também é a base de sabão de Marcília, né? Vocês sabem que é uma das marcas de sabão mais famosas aqui da Europa. E qualquer pouquinho limpa super bem. Aí aqui eu vou colocar roupas de cama e sempre deixo elas de molho. Eu tenho várias opções, né? Molho mais intenso, mas eu deixo no molho tradicional mesmo, que vai durar 2h10 para lavar esses lençóis. E a temperatura da água é sempre 40 graus, para esse tipo de programação que eu fiz.
this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise. Is this paradise? Pronto, camas arrumadas. Agora eu vou guardar essas coisas que estão aqui, que é tudo dentro desse armário. Organizar a mesa, que tem uns resquícios ainda do café da manhã. E aí vocês vão me acompanhando na organização. Aqui também tem uma caixa com as coisas que a Piera me deu. A Piera está me dando várias coisas, com aquela, que ela sempre, quando ela me traz, ela diz assim, ó, se for útil para você, ok. Se não for, dê para alguém, jogue fora, faz aquilo que você quiser. Por que a Piera está me dando várias coisas? Porque a Piera vai mudar. Ela vai sair aqui do prédio, infelizmente. Porque o apartamento que eles moram é alugado e ele está à venda. Então, o contrato deles vence agora em dezembro. E em dezembro, eles mudam para Novara, que é aqui pertinho, né? De uma forma ou outra, nós vamos continuar se encontrando todos os dias, porque ela vai continuar trazendo as netas na escola aqui. É claro que eles não queriam sair aqui de Vespolate, mas não encontraram nada que agradasse eles aqui na cidadezinha. E aí vão morar aqui em Novara, que dá 10, 15 minutos de carro. Enfim, e aí, como é um processo de mudança, ela tá abrindo os armários, tirando as coisas e tudo aquilo que ela não usou até agora, que ela não vai usar na casa nova, ela está se desfazendo, né? Ou ela dá para mim, ou ela dá para as outras conhecidas. Enfim, é aquele processo que quando eu mudar desse apartamento, eu também farei, né? O que eu vou levar, o que eu não vou levar, o que eu usei, o que eu não uso, o que está aqui comigo desde o começo e eu nunca usei. Ah, Gra, você pensa em mudar desse apartamento? Claro que sim! Não sou, né, uma árvore para ter raízes aqui nesse apartamento. A partir do momento que apareceu interessado em comprar o nosso apartamento, que realmente paga aquilo que vale, vamos, até porque esse apartamento, com o passar dos anos, vai ficar pequeno para nós. O quarto dos meninos é pequeno entre aspas, né? Agora é confortável para os dois, mas os dois estão crescendo. Logo vão virar adolescentes, vão querer cada um ter o seu quarto, e aí nós precisamos de um apartamento ou de uma casa que tenha pelo menos 3 quartos, né? E sim, quando eu vim para a Itália, nós viemos para esse apartamento porque foi o que nós encontramos no momento, sem pesquisar muito, sem buscar muitas outras opções, porque afinal de contas nós precisávamos de algo rápido, algo que fosse fácil, algo simples para nós começar a nossa vida aqui. Então, a oportunidade, né, que apareceu para nós de uma forma assim maravilhosa, sem envolver banco, sem envolver financiamento bancário, que aqui é demorado, burocrático e difícil, foi esse, que foi um contrato direto com o proprietário, que eles chamam contrato arriscado, né, que é aquele que você paga por mês como se fosse um aluguel, mas são as prestações da tua casa. Então, para nós aqui faltam 2 anos para nós terminar de pagar esse apartamento. E claro que nós vamos querer vender ele no momento certo. Quando que é o momento certo? Quando aparecer algum interessado, né? Aparecer algum interessado que nos pague aquilo que o apartamento vale. É claro que nós vamos buscar um novo lar para nós. Nada na nossa vida materialmente deve ser, isso aqui eu não me desfaço por nada. Porque coisas materiais vão e vêm. O que tem que ser nosso mesmo é aquilo que nós carregamos conosco, né? Mas coisas materiais... Ai, Gra, mas aí você vai deixar essa cozinha maravilhosa que a gente acha tão bonita, que você gosta tanto. Sim, eu amo a minha casa, eu amo minha cozinha, eu amo tudo que eu tenho aqui dentro. Mas eu posso ter coisas melhores em outro lugar.
Então, sim, quando eu for embora desse apartamento, quando nós vendermos, nessa cozinha não vai comigo, ela fica. Por quê? Porque ela foi feita para esse espaço. Na nova casa que eu for morar, essa cozinha talvez ela não seja compatível com o espaço. Então, ela fica para os novos donos, né? Mas enquanto isso não acontece, de nós vendermos aqui e procurarmos um espaço mais adequado para nós no futuro, né? Porque agora ele é super para nós, é perfeito. Se for pensar a longo prazo, os meninos vão crescer, vão sair de casa, vão ter suas próprias vidas, esse apartamento só para mim e o Léo seria perfeito. Mas ainda nós temos um longo processo até os meninos saírem de casa. Que os meus filhos vão sair de casa aí com uns 18, 20 anos, ainda tem chão até lá, né? Então, nós precisamos de um espaço maior. Mas eu não quero uma casa gigantesca, sabe? Porque quanto maior a casa, mais trabalho você tem, mais investimento tu tem que fazer e é mais, sei lá, mais coisa para limpar, né? E tem que pensar que os filhos estão conosco por um curto período de tempo, depois cada um vai ter o seu próprio canto. E é isso que nós ensinamos nossos filhos desde já, que eles não vão ficar morando com o pai e a mãe para sempre. Que quando eles tiverem ali seus 18, 20 anos, eles vão ter que procurar o lugarzinho deles. Quero que os meus filhos tenham experiências de vida, fazer intercâmbio, morar em outro país, morar em outra cidade, fazer faculdade, sabe? Aquele processo natural que todo humano deve ter para aprender a dar valor às coisas, para saber de onde vem, qual o sacrifício tem que fazer, o conhecimento que tem que ter. Então é isso que os meninos, desde já, eles já são estimulados para isso, para que eles não vão crescer, não vão estar vivendo junto com o pai e a mãe até casarem. Não, eles vão ficar conosco até eles atingirem maioridade e decidirem o que eles querem fazer, né? Aqui com 18 anos, os filhos já estão praticamente com uma formação completa. E aí, asas, né? Porque eu quero que eles voem, eu quero que eles vivam uma vida diferente, uma vida... Eu quero que os meus filhos viajem, que os meus filhos conheçam o mundo lá fora, né, através dos olhos deles. Por isso hoje a gente proporciona passeios, viagens, conhecer novos lugares, novas culturas, para que eles já cresçam com essa vontade de vivenciar isso cada vez mais de formas diferentes, né? Uma coisa é você conhecer lugares enquanto você é criança junto com seus pais e depois você viver momentos únicos quando você é maior de idade. Então nós educamos os meninos para que eles tenham asas e possam voar assim que eles se sentirem seguros e com o nosso apoio poderão voar longe para onde eles quiserem para serem adultos completos, né? Porque isso acho que é o mais importante nos dias de hoje, nos tornarmos adultos completos. E nós podemos proporcionar isso para os meninos e assim seja, né? Vamos trabalhar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Primeiro eu vou dar uma organizada dentro do armário, para daí eu poder guardar as coisas. Gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy?
the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling. I can't believe this night just belongs to me and you. Can you feel me? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you done for it? Tell me, are you done for it? Boy, I'm ready for the thrill, yeah. Don't hold it back, it's real, baby, it's real, baby. If you lose our way, shine through the shadows. I'm ready for the thrill, yeah. Don't hold it back, it's real, baby. If you lose our way, shine through the shadows. I'm ready for the thrill, yeah. Don't hold it back, it's real, baby. Move back no more. If you lose our way, shine through the shadows. I'm ready for the thrill, yeah. Don't hold it back, it's real, baby. It's real, baby. If you lose our way, shine through the shadows. Bom, agora eu vou organizar aqui dentro desses armários para eu poder guardar o meu novo utensílio de cozinha, né? O mixer. Quem lembra do meu mixer no Brasil? Eu usava muito, muito, muito. E aí eu ganhei um da Piera que tem várias peças, né? Ela nunca usou. Ela ganhou também, mas nunca usou. E aí ela me deu. E aí é aquele bem completo que faz tudo, ó. Tem até o liquidificador. Essa parte aqui era que nem tinha o meu. Mas o meu não tinha todos esses acessórios aqui, né? Que vem dentro dessa caixinha. Então isso aqui vai ser bem útil pra mim. Fatia, tritura, bate massa, faz suco, tudo. Tudo que... as funções que eu uso. Eu cozinho bem mais que ela, eu faço bem mais coisas que ela, então por isso que ela me deu. E eu sentia falta de um. Só que agora eu preciso organizar aqui dentro do meu armário pra ter um espaço para guardar. Aqui eu já tenho o meu liquidificador. Na verdade, esses eletrodomésticos nenhum eu comprei, né? Esse foi a Piera que me deu, aquele amarelinho pequenininho que eu amo, também foi a Piera que me deu. A batedeira foi a Maria que me deu, é aquela de mão que eu também adoro. Eu acho que eu não preciso ter uma maior, porque eu não tenho espaço onde guardar e aquela funciona super bem para aquilo que eu preciso. Então, foi a Maria que me deu. O liquidificador que eu uso, que é o que eu tenho, foi uma parceria que eu fiz com a Amazon. E aí o nossa centrífuga de frutas também foi uma parceria com a Amazon. Então, eu não comprei essas coisas, eu não gastei... né? Não precisei gastar o nosso dinheiro para adquirir essas coisas que numa cozinha é essencial. Então, graças a Deus, né? Todas as coisas vão fluindo quando a gente planta boas sementes. Aí aqui, normalmente também eu deixo as coisas que eu uso menos, só quando realmente eu vou fazer alguma receita, alguma coisa, aí eu pego aqui.
Pronto. Organizei, claro, né? Da forma que deu, mas coube tudo. Então, está perfeito. Agora eu vou organizar a pia e fazer o bolo do Pietro. Mas eu só vou rechear ele de tarde. Mas assim, a massa já tá assada, então fica melhor. Bom, já peguei os meus acessórios aqui que eu vou usar. Esse aqui para colocar as farinhas, aqui para bater os ovos, a batedeira, é claro. Agora eu vou pegar 4 ovos. Esses ovos vão inteiro, não precisa separar. Eu já fiz essa massa e ela é uma delícia. E é própria para rechear, que no caso eu vou fazer recheado, então é um bolo que fica fofo, mas ao mesmo tempo fica firme para poder rechear, né? Porque aqueles bolos muito amanteigados, para na hora de rechear eles se quebram inteiro. E esse fica bem firme, mas fica bem macio. E tem que, ultimamente eu tô usando tudo pesado, porque as receitas que eu tô fazendo é mais fácil de acertar as quantidades, então eu prefiro usar a balança. E agora eu vou colocar 160 gramas de açúcar. Você coloca o açúcar do teu gosto. Espero que eu tenha aqui o suficiente, porque eu usei ontem para fazer os biscoitos e não comprei mais, mas acho que vai dar. Exatamente, sobrou ainda. E agora eu vou bater esses ovos por uns 8 minutos, sem preguiça. O André me ajudou na última vez que eu fiz esse bolo, foi ele que ficou segurando a batedeira pra mim, porque ele adora, né? Mas, como hoje eu estou sozinha, então vai ter que ser eu. Bom, já bati aqui o ovo e o açúcar até ficar bem clarinho. O meu não vai ficar branco porque os ovos eram bem amarelos. Agora eu vou pegar 60 ml de óleo. Óleo da tua preferência, eu vou usar óleo de coco, mas você pode usar o qual tu quiser. E 80 ml de água morna para colocar aqui. E aí eu vou ter que derreter o meu óleo de coco. Porque, claro, né, que tá frio, então ele tá duro. Eu vou colocar aqui no meu medidor e vou esquentar ele ali no fogão um pouquinho. Enquanto o óleo de coco derrete, eu acho que aquele ali agora vai ser suficiente. Vamos ver, né? Nesse bowl aqui, eu vou peneirar 100 gramas de farinha. Primeiro eu vou misturar, depois eu peneiro. ,30 gramas de cacau. Tem que ser cacau em pó. Não pode ser chocolate, porque senão desanda a receita.
Aí 8 gramas de fermento é uma colher de sopa, né? Os meus saquinhos aqui já vem dizendo quantas gramas tem. E vou colocar 2 gramas de bicarbonato e 2 de sal. Ok, foi. Agora eu vou mexer tudo isso aqui. A balança eu não preciso mais usar. Já é meio-dia. E agora eu vou pegar 80 ml de água morna, não pode ser água quente, mas também nem fria. Vou colocar aqui nessa massa. Vou pegar o óleo de coco, vou colocar aqui também. E agora eu vou misturar esses dois líquidos bem devagar para que você não perca o ar que você incorporou aqui nesses ovos. E vou peneirar as farinhas aqui, os secos, né? Aí mistura tudo isso aqui bem devagar para não perder o ar. Paciência, não tem outro jeito. Já preparei a minha forma aqui. E agora colocamos toda essa massa aqui. E coloco assar pré-aquecido a 180 graus por meia hora, 35 minutos. É só fazer o teste do palito. Enquanto o bolo assa, tem que aspirar a casa, né? Continuar a organização e limpeza.
Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met sooner. Sure, I've had lovers in my past, won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. They can't compare, no one could ever do, nobody's close to you, yeah. One night's not fair. O bolo já assou, já esfriou e fica super leve. Agora eu vou tirar ele aqui desse papel manteiga, vou abrir no meio. Também já fiz aqui o brigadeiro de coco, ó. Não tem segredo, né? Não gravei porque é leite condensado, coco e manteiga que vai, e apura no ponto que quiser. Como eu deixei um ponto mais firme que eu vou rechear para que não fique escorrendo, aí não precisa colocar creme de leite, ou leite, né, para deixar mais mole. E vou fazer só um assim simples, baixinho, né, porque é só para nós e é para comer hoje só e tá bom. Mas se você quer fazer um bolo grande para mais pessoas, aí faz 2 massas. Já tá batendo o sol aqui, não sei se tá ficando boa a luz pra vocês. A massa fica bem escura, escura mesmo, porque eu usei cacau 100% e também porque eu coloquei um pouquinho de bicarbonato. O bicarbonato ajuda a manter essa cor assim do cacau. Eu vou molhar com um pouquinho de leite, mas esse é opcional. Você pode colocar, umedecer com leite de coco também, porque como é um bolo prestígio, então pode ser com leite de coco. Eu vou umedecer com leite normal mesmo e não muito, só mais as beiradas, assim, que normalmente é onde fica mais sequinho. Porque a gente não gosta de bolo muito molhado. E também não coloco açúcar no leite, já por causa do excesso de açúcar. Mas se você gosta de doce, é só colocar açúcar. E o recheio, eu deixei o brigadeiro bem mais firme, porque na hora de nós cortar, ele não derrame, né? Não escorra pelas beiradas. Podia ter ficado um pouquinho mais molinho. Mas eu gosto que na hora de cortar, fica essa textura mais firme. E a dica aqui para espalhar melhor essa cobertura, já que ela ficou bem firme, mantenha atrás da colher limpa e umedeça, passe na água, que daí você consegue espalhar sem tirar a cobertura. Ó. Assim, tu espalha o recheio sem tirar ele do lugar. E o bolo ficou pronto. Para cobertura, eu fiz uma ganache de chocolate, né, normal, e coloquei coco por cima. Não gravei a ganache porque o Pia tava falando com a minha irmã e com a avó, e aí acabou que nesse meio tempo eu já tava preparando. Mas tá pronto agora. Aí eu não passo a ganache ao redor, eu deixo assim, porque senão fica excesso, eu acho que é muita coisa. E aí, daqui a pouco nós vamos cortar. E já sabemos o sabor, né, porque
Esse bolo já é a segunda vez que eu tô fazendo. Que língua tu quer? É italiano. Tá. Não, português. Vamos pra cantar italiano e inglês, tá? Tá. Tanta auguri a te, tanta auguri a te, tanta auguri a te, tanta auguri a te. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Viva Pietro! Agora já foi, né? Faz um pedido e é só pra velhinha. Mas todos os anos pode ser o mesmo pedido? Pode, mas o pedido é seu, né? Guarda pra você. Vai ter